E ainda, né, nesse cenário, a gente vê, eu até falo do jogo, porque assim, o próprio Lula estava falando, né, que se ele estivesse jogando truco, ele tinha uma carta na manga ali, a gente até comentou sobre uma possibilidade de blefe ou não, mas fica muito claro, né, que talvez ali o Trump está num outro jogo, né, ele estaria ali num jogo muito mais de estratégia, né, colocando ali muito o pior para tentar negociar algo que fique bom para os Estados Unidos, como uma estratégia de um negociador. Só que num mundo, né, de fato, em que a força ela tem pesado muito mais que o discurso, na sua visão, o que vale mais nesse momento? É a soberania da fala ou é a diplomacia de resultado? Porque até agora parece que a tal diplomacia de WhatsApp aqui do Brasil está virando marca registrada do governo, né? Exatamente. Mas esse é um ponto importante que você coloca, porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas o Trump está errado, ele não pode fazer isso. O Trump tem várias estratégias aí que ele pensa. Hoje, os Estados Unidos correm um risco muito grande em relação à sua hegemonia global, né? Nós temos aí o Sul global, capitaneado aí talvez pela China, temos outros países. Hoje nós vimos aí um Twitter, né, Twitter é o do X, né, do Donald Trump, falando que ele vai taxar a Índia, perdão, em 25%, porque a Índia ela é um mercado fechado, enfim, ele deu a entender que falou da Índia, falou da Rússia, né, que são países que estão ali exatamente dentro de um outro jogo que seriam os BRICS. Né? Então ele está preocupado com isso. Por quê? Vamos pensar o seguinte: hoje o dólar como moeda mundial ele dá aos Estados Unidos todas as condições de poder de financiamento, de ter dinheiro, porque ele controla a máquina de emitir dinheiro. E se os Estados Unidos perdem isso, o que acontece? Ele perde a hegemonia. E a China hoje está lançando um projeto, inclusive, de uma mega usina ali no Tibete, que vai gerar energia 4 vezes mais que gera Itaipu, né? 2, 3 vezes mais aquela outra que ela tem lá. Então, o que ela quer? Ela quer agregar pessoas no consumo. E a China tem 1 bilhão, né, e 200 milhões de habitantes. Se ela consegue jogar mais 300 milhões no consumo, sem dúvida. E ela está investindo muito em tecnologia. Então, a preocupação de Donald Trump é exatamente essa, né, de perder essa hegemonia. E se hoje o Brasil, por exemplo, que é um país que vem defendendo os BRICS, vem defendendo esse sistema político, ele vê o Brasil ali de uma forma preocupante, porque o Brasil tem uma densidade econômica, territorial, né, aqui na América Latina, em que não dá para você comparar o Brasil com a Argentina. Eu vou dar taxa zero para a Argentina e não para o Brasil. É diferente, né? Então, essa é a preocupação de Donald Trump. E ele, cada vez mais, quando ele faz esse tipo de ação, ele está jogando exatamente esses países para o sul global, para os BRICS. Quando ele faz isso com a Índia, fala que a Índia está numa situação de não inconformidade, está mais ligada à Rússia, está mais ligada à China, exatamente ele está empurrando mais a Índia para esse sistema. E a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você junta a Índia com China, só aí você vê quase a metade do planeta. Então a preocupação dele é exatamente essa, de perder a hegemonia. O dólar hoje é o que sustenta a economia americana. Estados Unidos hoje tem uma dívida de quase 40 trilhões de dólares. Quem é que banca isso? A capacidade que o governo, que os Estados Unidos tem de emitir dólar. Se ele perde isso, ele perde a hegemonia. E o mundo está caminhando para isso. E o Brasil, né, é um dos fatores que ele tem, porque o Brasil, a tarifa do Brasil cobra dos Estados Unidos é muito baixa, né? Não tem sentido. E o Brasil é responsável pela carne, pelo café, pelo suco de laranja. Então, todo esse discurso dele, porque vocês são injustos com o Bolsonaro, isso é bobagem dele. Ele está fazendo isso porque ele quer um argumento exatamente para poder
contrapor esse mecanismo internacional que vem surgindo, que vai aliviá-lo da liderança global. Então, Paulo, se a gente não enxerga isso, é difícil você entender esse posicionamento de Donald Trump em relação ao Brasil. E o Lula, para finalizar aqui esse comentário, que parece aquele filme Ben-Hur, né? Longo demais. E o Lula viu aí uma grande oportunidade. E o Lula, a gente sempre fala aqui, né, que ele é um animal político, que ele não vai encerrar a sua carreira sendo derrotado, né, da forma como muitos imaginam. Ele é muito esperto. Agora, só que para ele, isso, a meu ver, ele está causando um desastre para o Brasil. Aí a gente responde esse posicionamento. Quer dizer, ele devia ser mais, um pouco, não que ele não seja, um pouco mais inteligente na diplomacia, para que o Brasil não passe por um transtorno, porque tudo isso que nós estamos falando vai ocorrer no longo prazo e não de imediato.